Algum tempo no passado, eu lembro de alguns analistas famosos do mercado financeiro falando muito mal do Mercado Livre, e do Mercado Pago um pouco menos, né? Mas eu acredito que essas pessoas já mudaram de ideia, dada a realidade, né? Eu sempre fui um usuário do Mercado Livre, enfim, sou até hoje, e também do Mercado Pago, mas eu não quero falar hoje sobre o uso, e sim sobre a empresa, aqui focando mais ainda no Mercado Pago. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação da BTC e esse aqui é o BTC Journal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do Mercado Pago. Lá no LinkedIn, o André Chaves, um grande abraço para o André, que é o Country Manager do Mercado Pago, responsável pelas operações da Fintech aqui no Brasil. Compartilhou uma notícia do Neofeed, eu peguei essa notícia e também dei uma olhada na apresentação de resultados. E eu fiz um catadão aqui para a gente bater um papo mais focado em Mercado Pago. A gente pode falar um pouquinho do Mercado Livre, mas eu queria focar na operação da fintech. E eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente bater um papo sobre estratégia de ecossistema, a gente vai falar um pouquinho sobre Unit Economics e também de operações de fintechs, né, operações financeiras como um todo. Então, vamos lá, né? A gente vai falar sobre o Mercado Pago, que faz parte, né? Quando a gente pensa no grupo, que é onde a gente obtém as informações financeiras, né? Que divulga os resultados, que tem ação em bolsa, é o Mercado Livre, né? E o Mercado Pago é uma das divisões ali, atua, eles se separam em duas linhas, basicamente, a linha de e-commerce, que é o Mercado Livre, e a linha de fintech, ou financial services, que é o Mercado Pago, e as operações elas funcionam de forma razoavelmente diferente, aí eu queria focar mais no Mercado Pago. No entanto, a notícia ela trouxe um highlight ali no começo, que seria a preocupação dos analistas e dos investidores em relação à queda da margem do Mercado Livre, tá? Teve uma queda de margem tanto operacional como margem líquida na operação de e-commerce, né, do Mercado Livre. E essa queda, ela, né, saiu de. Se a gente pensar na margem operacional de 2025, segundo TRI, que foi de 12,2%, para agora, o resultado do segundo TRI de 2026 foi de 6,7%, uma queda de 5,5 pontos percentuais é considerável. Isso se refletiu na margem líquida, que teve uma queda de um pouco mais de 3 pontos percentuais, chegando aí próximo de 4,5% de margem líquida. Houve uma preocupação no mercado financeiro e, particularmente, eu acho que isso pode ser muito bem explicado por alguns elementos, um bastante forte da operação do Mercado Livre, ainda nem entrei no Mercado Pago, hein? Mas uma operação muito forte, um crescimento. Quando a gente pensa de compradores, né, ou enfim, compradores únicos, né, ou as pessoas que de fato estão usando ou adquirindo os produtos do Mercado Livre, cresceu 26% ano contra ano, chegando a quase 90 milhões de compradores ativos. E a operação de entregas no dia seguinte, que eu particularmente sou um grande usuário desse tipo de coisa, cresceu 38%. Eu acredito que é, de certa forma, esperado que haja uma compressão de margens, pensando numa otimização logística forte, né? Uma operação que está se desenvolvendo e que está crescendo. Não vejo isso como um grave problema. Mas, enfim, tirando aqui o elefante da sala do Mercado Livre, vamos ao Mercado Pago. Né? O Mercado Pago teve uma receita aí no TRI de 2,2 bi de dólares. Lembrando que os resultados são reportados em dólar, porque a empresa tem capital aberto lá e tal. E essa receita líquida, ela é uma alta de 63% em relação ao mesmo período do ano anterior e já chega à metade da receita do Mercado Pago no total, ou seja, a Operação Brasil ela já é metade da operação no Mercado Pago mundo, né? Vamos dizer assim, claro que América Latina. E o que é ressaltado aqui na notícia, o André coloca isso, e também os analistas, inclusive a Dani, a Daniela, que é instrutora da BTC, né? Faz tempo que não dá aula, né? Mas é responsável pela análise de varejo na XP. Um abraço também para Dani. Eles ressaltaram alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui,
que é carteira de crédito saudável, então não é crédito independente, né, pelo crescimento, existe um controle razoavelmente fino no Mercado Pago, apesar do crescimento forte, inadimplência controlada e a adquirência crescendo bastante. Então, o Mercado Pago, além do cartão de crédito, tem algumas outras operações aí que a gente vai comentar também. Os usuários ativos mensais só do Mercado Pago cresceram 38%, e aí o TPV de adquirência, né, o valor total aí, o volume total de pagamentos na adquirência cresceu 32%. Na verdade, salvo engano, foi 42%. Depois eu vou checar essa informação, tá? E a empresa, ela emitiu 2,6 milhões de novos cartões no trimestre, e é o sexto maior emissor do país, passando inclusive a Caixa Econômica Federal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Unit Economics, né, as margens, os dados financeiros do Mercado Pago, a análise de cohort, né, que são as safras, segmentos de clientes. E aqui tem um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar. Dentro do resultado do Mercado Pago, aparece, né, uma margem financeira líquida depois de perdas negativa para a frente de cartões, né, negativa em 2,5%. Ou seja, a parte de cartões de crédito, em tese, tem uma margem negativa. E o que acontece aqui? A gente tem um custo, né, bem alto de trazer novos clientes para cartão de crédito ainda. E esse conceito NIMAL, né, o Net Interest Margin After Losses, ele é a margem, né, do o que sobra ali, a margem da operação financeira, tirando a provisão de devedores duvidosos, ou seja, as pessoas que estão mais propensas a ficar inadimplentes, e eventuais custos de funding de terceiros, que a princípio parecem até um pouco altos, né? Vale uma análise um pouco mais forte. Mas como que o Mercado Pago cresceu desse jeito e como que está se estruturando essa operação? Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes aqui. O imaginário popular deve pensar que, beleza, eu uso o Mercado Livre, eu vou passar a usar o cartão ou outros produtos do Mercado Pago para dar suporte ao que eu já compro no Mercado Livre. Eu vou ser sincero, porque eu uso o cartão meio que desse jeito aí, não só o cartão, alguns outros produtos do Mercado Pago também, tá? Mas a realidade não é essa, né? O que a gente observa aqui? A gente observa que hoje a estrutura do Mercado Pago está crescendo de forma separada do Mercado Livre, da parte de e-commerce, né? As duas unidades, elas já são autossuficientes, né, de certa maneira. E o uso cruzado dos dois aplicativos cresceu 37% ao ano, e hoje 75% dos gastos no cartão de crédito ocorrem fora do marketplace. Isso me surpreendeu também. Eu achei que, né, o meu achismo aqui acreditava que era basicamente usado no marketplace, porque tem benefícios, né? Um produto bem estruturado para usar dentro do marketplace. Mas o cartão, ele foi bem desenhado, o aplicativo está com uma experiência boa e tem vários benefícios que fazem com que as pessoas se incentivem a usar fora do marketplace, o que é muito bom. Só que tem algo adicional que está relacionado a essa estratégia de ecossistema. Essas pessoas que estão usando o cartão fora do marketplace, né, tem mais chance também de permanecer ativos no cartão. Porque se depende do marketplace, a pessoa eventualmente não compra no Mercado Livre por algum motivo tal, ela para de usar o cartão. Isso não tem acontecido. Então a gente tem, né, um ecossistema que está andando bem com as duas pernas, né, as duas pernas bem saudáveis. Como eu falei, a margem líquida, né, depois das perdas, ela foi negativa para os cartões de crédito, mas isso não se deve à piora na qualidade dos ativos ou aumento forte no caso de previsão de devedores duvidosos. Inclusive, a inadimplência está relativamente controlada, né? A gente tem um custo alto de aquisição que reduz a margem financeira do cartão, né? Isso aqui se dá por facilidades de crédito, se dá por eventuais produtos financeiros com alto retorno e assim por diante, ou aí eu já não sei, né? Mas o próprio cashback lá do cartão que transforma lá na moeda deles dentro do Mercado Pago. E tem o setor de adquirência, que já é um outro produto, né? Isso daqui é importante a gente ressaltar sobre o Mercado Pago. Não é só cartão de crédito.
Hoje, o Mercado Pago, né? Boa parte da sua receita financeira está relacionada ao cartão de crédito, 47%. Mas tem uma parte forte, 35%, que é de crédito ao consumidor. A gente fala de outros produtos financeiros, de intermediação financeira. Tem outros voltados para o comércio ou para ativos. E tem a parte de adquirência. Né? Adquirência que seria ali a parte da transação, segurança, estrutura, comunicação de transação, assim como a gente tem outras empresas, né, no mercado, como Stone, Cielo, Rede, etc. E aqui teve um aumento, né, de 32%, ou 42%, depois eu tenho que só conferir esse número, sem levar em consideração os efeitos de câmbio. E aí, um último elemento, que isso aqui o André ele ressalta lá no que ele escreveu, é o uso de inteligência artificial. Eles estão usando IA para algumas atividades, para melhorar a efetividade das equipes internas, para otimizar processo, coisa que a gente tem feito aqui na BTC também, né? Mas eles também estão usando, inclusive entre aí 80% e 90% dos atendimentos, quando a gente pensa na concessão de crédito, passam por inteligência artificial. Isso aqui traz uma velocidade, uma agilidade que ajuda na expansão e provavelmente deve trazer um equilíbrio para esse animal, para essa margem líquida para os cartões em um curto ou eventualmente médio prazo, né? E aí vamos lá, trazendo algumas das métricas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. A receita líquida da fintech consolidada, né, de 4,4 bi, né, no Brasil foi metade disso. Isso aqui a gente está falando de 47% de aumento de receita. Ou seja, a gente tem aumento de receita tanto por aumento de uso, né, a maior quantidade de usuários do cartão ou da fintech, e também por mais utilização dos cartões, dos créditos e outros produtos da fintech. Né? Tem mais de 23 bi de dólares de ativos sob gestão, e aqui uma parte da estratégia do próprio Mercado Pago é trabalhar com uma margem um pouco mais reduzida, aumentando um pouco o custo de funding. Né? Então, boa parte dos produtos financeiros que eles oferecem para captar recurso pagam, imagino que acima do mercado, né? Então CDI, né? 120% CDI, aí tem uma caixinha lá que é 140%, quando você coloca o dinheiro na conta é 105%. Então, em geral, trabalha com taxas acima. Isso é um custo maior que eles têm no crédito que pressiona um pouco as margens. Mas ainda assim a empresa está com uma margem bastante saudável, né? Quando a gente pensa em usuários ativos mensais, 88 milhões. Isso aqui é quase a mesma coisa que o usuário do Mercado Livre. Né? É um aumento de 30% contra o mesmo período do ano anterior. E aí, pegando para adquirência, né? Aí sim, a gente está falando de 42%. Né? Eu lembro desse dado, isso aqui estava na apresentação de resultado. Né? Eu acho que a notícia ela comeu bola em algum momento. Depois eu só vou conferir, mas vale a pena você também dar uma olhada. Né? O TPV, né, o volume total de pagamentos de adquirência, cresceu 42%, chegou a 64 bi de dólares, isso sem contar efeitos de câmbio. E quando a gente pensa na margem, né, o NIMAL, né, o Net Interest Margin After Losses, aí, né, a margem após perda de crédito, 20,7%. No primeiro TRI de 26 era 17,8%, ou seja, teve uma melhora no curto prazo, apesar de uma margem reduzida, negativa no caso, no cartão de crédito. Tá? Então tem outros produtos que seguram bastante a margem financeira, enquanto o cartão expande uma expectativa de aumentar a presença do Mercado Pago fora do ambiente do Mercado Livre. Isso pode trazer até mais pessoas para o Mercado Livre, mas deixa a empresa andando com as próprias pernas. Inadimplência de 7%, a princípio controlada, perto das mínimas históricas. Depois eu preciso até conferir, se eu não me engano, eu vi do Nubank recentemente, em torno de 5% para esse mesmo período, de 15 a 90 dias, mas eu tenho que conferir essa informação também. E eu acho que, até pensando no crescimento América Latina, né, quando a gente pega o resultado do Mercado Livre, não do Mercado Pago, tá? Do Mercado Livre, é interessante que o Mercado Livre, hoje, a operação Brasil tem um GMV maior, pegando esse trimestre, o segundo TRI de 26, foi, se eu não me engano, a primeira vez aí que o GMV ultrapassou o GMV da Argentina. Lembrando que o Mercado Livre é uma empresa argentina, né? Mas o Brasil vem crescendo, a Argentina teve uma queda forte aí esse ano de volume, e aí o Brasil ultrapassou, né? E aí, como eu falei, do Mercado Pago especificamente, o Brasil já é metade do volume do Mercado Pago total, né?
Então, no Brasil, 2,2 bi, né, era 4,4 total. E quando a gente fala do crescimento de usuários ativos mensais, 38%. Ou seja, a empresa tem conquistado um grande mercado, principalmente via cartões, né? Mas é uma estratégia que tem dado certo e trazido as pessoas para outros produtos do próprio Mercado Pago. Isso aqui também faz parte dessa estratégia de ecossistema que eu acho que foi muito bem construída, né? O André, o time dele, todo mundo lá no Mercado Pago construiu muito bem isso. E eu não sei, talvez tenha sido um interesse estratégico aí de um bom tempo aí de deixar as operações autossustentáveis, né? Sem que uma dependesse necessariamente da outra, né? Acho que isso é bastante importante. E aí, né? Como que a gente pensa, né, esse ecossistema digital? O Mercado Pago, né, ele traz esse crescimento de receita forte no Brasil e a expansão de margem, né? O que isso talvez não seja tão comum, né, dentro da fintech. Você acaba comendo muita margem para poder ter uma expansão de receita e de número de usuários. No crédito está restrita essa evolução de margem, mas nos outros produtos está bastante forte. E o crescimento, né, hoje a gente pensa em três principais motores, né? Então, primeiro, adquirência com presença física. Na reportagem, o próprio André comenta que tem muita abordagem digital, né, para captar o mercado de adquirência, mas também tem muito vendedor do Mercado Pago saindo na rua, indo atrás de pequenos lojistas, de varejo e dentre outros comércios aí, para poder usar a adquirência do Mercado Pago. Então, o que acontece? O cartão, ele é a porta de entrada. Então, tem um custo maior na aquisição do cliente via cartão. Isso se mostra pela margem negativa, o animal negativo. E depois disso, a gente tem uma série de produtos que vão expandir essa margem como consequência. Lembrando que muito provavelmente a margem do cartão negativo espera-se que seja temporária, né? Assim como há uma expectativa de aumento de margens, né, com eventuais reduções nos benefícios dos ativos sob gestão. Estou falando aqui das remunerações das contas, dos produtos financeiros oferecidos para os investidores, né, que tem dinheiro no Mercado Pago. Eu espero que não mude muito, porque eu tenho um dinheirinho lá, nada muito volumoso, né? Não dá para aposentar ainda, mas é uma ajuda, é legal, a gente consegue ter alguns benefícios. E eu não cheguei a entrar no detalhe, mas tem uma estrutura ali de securitização e outras estruturas que trazem bastante segurança para a carteira, né? Então, eu espero muito que isso aconteça. Eu não sou grande especialista em análise de crédito, mas eu espero que tenha que essa estrutura, como eu vi ali nos resultados divulgados, auditados ali, no SEC Feelings, né? Eu espero que ali esteja de fato consistente, né, como aparece. E quando a gente pensa na margem de cartão, né, o que observa-se é que não é a questão da qualidade do crédito, né? Se a gente faz uma análise em conjunto com inadimplência, né, e provisão de devedores duvidosos, a questão realmente o incentivo para trazer a pessoa para esse ecossistema, o custo CAC, né? O custo de aquisição do cliente me parece estar pressionando essa margem que, como eu falei já, se reverte no produto como um todo, né? E aí tem o lançamento lá do cofre do Mercado Livre, 140% do CDI previsto para agosto. Olha, eu não sei, eu acho que eu tenho alguma coisa que tem 140% de CDI, tá lá. Eu não lembro qual que é o produto, né? Mas eles já estão trabalhando com taxas bem altas, com CDI aí próximo de 14%. O negócio é uma beleza, né, pessoal? E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? A gente falou um pouco sobre unit economics, quando a gente fala desses margens, né? Seja margem líquida, margem de contribuição, margem operacional, Unimal, custo de aquisição de cliente, cohort analysis, tudo isso faz parte de uma análise que a gente faz em relação aos números da empresa, a estratégia de ecossistema, a entrada através de um produto, com a expansão daquele cliente em outros produtos, a independência do Mercado Pago em relação ao Mercado Livre. No entanto, você tem uma facilidade de utilização dos dois e uma carteira equilibrada em risco de crédito, com inadimplência controlada, né? Isso aqui são elementos que quem vai
empreender ou vai analisar um negócio, ou vai atuar no mercado financeiro para fazer esse tipo de análise, precisa entender um pouquinho, né? Então, a Daniela da XP, né, a líder da análise, do research de varejo da XP, que também é estrutura da BTC, e tem muita gente ali do time dela que certamente realizou os cursos da BTC, sabem da importância desse tipo de coisa. Assim como o André, dentro do time dele do Mercado Pago, sabe que entender, dominar esse tipo de conceito e principalmente fazer uma análise estratégica, não só entender o conceito, né, entender a definição do conceito, mas entender como isso implica em definições estratégicas de portfólio, qual vai ser o foco de produto da empresa, como vão ser os canais de distribuição, como é o ambiente de competição. Será que a empresa deve focar no crescimento via adquirência? Será que ela deve continuar seguindo a estratégia de crescer via cartão de crédito com alto CAC? Tudo isso é o que a gente trabalha nos cursos da BTC. Não é só o conceito em si, não é só um pequeno exercício. São discussões estratégicas com o intuito de fomentar a tomada de decisão. E dentro dos principais cursos, né, que são o General Business Program e Strategy and Finance, a gente faz esse tipo de conversa de formas segmentadas. O GBP, ele é um curso voltado para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que vão começar seu desenvolvimento profissional e precisam de um choque de realidade, né, de muitos conceitos, de um letramento financeiro, de um letramento estratégico, e que a gente vai trazer isso para essas pessoas usando muito caso de mercado. Pega o caso do próprio Mercado Pago, pega caso de outras empresas, de outros setores, para trazer essa experiência ao vivo, ou presencial, ou virtual, para os alunos. O GBP está com inscrições abertas, tardias ainda, né? Está na segunda semana, entramos na segunda semana de curso e até o final dessa semana você pode participar das turmas desse semestre. A partir da semana que vem, aí só no ano que vem. Beleza? E o Strategy and Finance, que é o nosso curso voltado para lideranças, para founders, empreendedores, executivos, ele é um curso que trabalha ferramentas de estratégia de finanças usadas para tomada de decisão. As discussões são mais aprofundadas, são mais intensas, os alunos colaboram muito com as discussões, trazendo o contexto da sua empresa. Então, um curso que acaba tendo uma complementaridade dos próprios alunos muito interessante. Trabalha conceitos avançados também de estratégia de finanças, com muitos casos de mercado e vários modelos, várias ferramentas de tomada de decisão, incluindo ferramentas de inteligência artificial. Toda a aula do Strategy and Finance e a partir do ano que vem, praticamente todas as aulas do GBP terão algum tipo de inclusão, né? Já tem no caso do SFP, de ferramental de inteligência artificial para ajudar nessa análise. E aqui vale ressaltar um ponto para você que está acompanhando esse conteúdo. A inteligência artificial, ela é extremamente útil pelo que a gente tem observado e utilizado, mas você precisa de uma base de conhecimento antes de utilizar, para utilizar melhor essa ferramenta, né? Então precisa saber usar e a BTC ela fornece isso com maestria. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos cursos da BTC, tem no nosso site, tem também no Instagram, se você quiser acompanhar, no LinkedIn. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, eu peço para você curtir o vídeo, né? Se você achou interessante o conteúdo, compartilhar com pessoas que você acha que vale a pena compartilhar e seguir o nosso canal. Se você estiver acompanhando pelo Spotify ou outro host de podcast, também compartilha se você acha que vale a pena que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Primeiro, já agradeço desde já a sua participação aqui nesse episódio e a gente se vê no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.